Pessoal, hoje eu quero falar sobre filosofia e os retornos estão sendo bem legais. O vídeo anterior eu falei sobre o que é sociologia e apareceu um comentário lá muito legal, além das curtidas e visualizações, dizendo que a maneira que o professor tratou no vídeo fez muita diferença e poderia ter feito muito na abordagem que o professor de então fez. A intenção aqui é justamente tratar alguns temas que podem parecer um pouco mais complexos, mas tratar do meu jeito, da minha abordagem e tentar fazer isso de uma forma mais leve. Espero que esteja realmente acontecendo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre filosofia. Ao contrário do que muita gente pensa, filosofia não é um negócio chato. Filosofia é algo muito interessante. Acredito que, a exemplo do comentário que veio no nosso vídeo de sociologia, muito tem a ver com a maneira com que se aborda o tema. Acredito que possa ser isso. Eu particularmente gosto demais de filosofia, de sociologia, dessas disciplinas, mas como o vídeo hoje é filosofia, eu vou tentar transmitir a minha paixão a respeito desse assunto aqui. A filosofia vai remontar aí ao século VII a.C. e o primeiro filósofo vai ser Tales de Mileto. Ao fazer filosofia, ou estudar filosofia, é ser amigo da sabedoria. A filosofia se divide entre pré-socráticos, socráticos, pós-socráticos, período helenista e greco-romano e filosofia moderna. Seria mais ou menos essa a divisão. Os pré-socráticos, uma coisa muito interessante quando falamos em pré-socráticos, isso logo traz a ideia do quanto Sócrates foi importante. Mas uma coisa importante também de se dizer é que pré-socrático e socrático e pós-socrático não é necessariamente uma referência a tempo antes, no sentido de que alguns chamados pré-socráticos são contemporâneos de Sócrates, né? Então nem todos os pré-socráticos é que viveram muito antes de Sócrates, não mesmo. Então o primeiro filósofo é Tales de Mileto, e entre Tales e os outros chamados pré-socráticos estão Pitágoras, está, por exemplo, talvez um dos mais importantes pré-socráticos, que é Heráclito, que é aquele que disse a famosa frase que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque o rio, as águas que você mergulhou já passaram e nem você mais é o mesmo. Ele vai falar do devir, né? Dessa questão do vir a ser. É um filósofo de extrema importância, não é? Então, entre os pré-socráticos aí estão Pitágoras, Heráclito, Tales de Mileto e outros ainda muito mais importantes que tiveram aí nesse período. No período socrático, Sócrates vai ser aí o filósofo mais importante. Ele vai cunhar termos como maiêutica, né? A maiêutica é o parto de ideias, significa parturejar, o ato de fazer um parto. A sua mãe era parteira, né? E ele, observando aquilo, percebeu que, na verdade, ele não criava as ideias, mas ajudava as pessoas a colocarem para fora. Por isso vai trazer o conceito de maiêutica, né? O parto de ideias. Ele não escreveu nada, nós vamos conhecer a sua obra, o seu pensamento, através do seu discípulo, Platão, que escreveu vários diálogos, escreveu muitas coisas. A respeito de Platão, é muito comum citar-se o mito da caverna de Platão, não é? Que é extremamente interessante. Em outros vídeos eu vou abordar os pormenores dos filósofos. O vídeo de hoje é apresentar a ideia de filosofia e o conceito geral e falar de alguns filósofos. Não deixe, no entanto, de assistir um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que tem por tema o seguinte: filosofia, você faz no dia a dia e nem percebe. Então eu procuro mostrar nesse outro vídeo o quanto a filosofia é prática. E em correlação com o vídeo de hoje, eu espero trazer um conceito bem legal aí, para nós vermos como que nós estamos baseados nos filósofos. Porque há um sentimento também imediatista, há um sentimento de agora, como se as ideias, os pensamentos, as perturbações, a perplexidade, o espanto tivessem surgido no nosso tempo. E na verdade, como alguém disse que Thomas Edison falou, se enxerguei tão longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. Então é muito importante entender que nós não estamos criando essa coisa, né? Claro que a filosofia está em constante transformação e mudança, mas o que eu quero dizer é que nós herdamos desses grandes mitos, desses grandes nomes, né? E aí é muito importante a gente valorizar, entender suas ideias, ir aos clássicos e conhecê-los. Na faculdade eu tinha uma professora de filosofia que ela dizia sempre isso: Rodrigo, vá aos clássicos, não é?
Então isso é muito importante. Como eu falei de mito, a filosofia grega é um negócio tão importante que olha como que os mitos estão presentes e nós sempre nos lembramos, e quando falamos em mito, logo a nossa mente se remete à filosofia grega, e psicólogos de linha da psicanálise como Carl Jung ou Freud se basearam no estudo dos mitos também, então isso tudo é muito importante. Então, falando aqui ainda nos socráticos, nós temos Sócrates, Platão e temos Aristóteles, né, que é discípulo de Platão. E nós vamos conhecer então as obras de Sócrates em Platão e nos seus diálogos e uma série de outros materiais. E Aristóteles vai ser outro grande nome importante desse período clássico, esse período socrático aí, não é? E depois nós vamos ter o período pós-socrático. O período pós-socrático é um período onde tenta se fundir as filosofias, pegando-se ideias do passado, não é? E logo depois, obviamente, há também um período pós-socrático, mas não esse período pós-socrático caracterizado por essa tentativa de vou usar aqui a expressão fusão, surge o período helenístico, né, que significa viver com os gregos. É o período helenístico ou grego-romano, porque apesar de os romanos terem dominado os gregos militarmente, os gregos lhes dominaram culturalmente, porque agora passa a se basear a coisa na cultura greco-romana. Olha que coisa interessante. E nesse período helenístico é quando vão surgir aí 4 escolas muito importantes que eu gosto muito de trabalhar, que é o cinismo, o epicurismo, que vão surgir também o estoicismo, e a escola com Pirro, né? Cinismo, ceticismo, epicurismo e o estoicismo. São 4 escolas que vão surgir aí no período, ou 4 correntes, né? No período helenístico, de suma importância conhecer o seu pensamento também. Depois disso, algumas pessoas costumam divergir a respeito de quando começa a filosofia moderna. Alguns vão dizer que começa com o Renascimento, outros vão dizer que não. Então, ao tempo exato em quando é que começa a filosofia moderna, vai variar de escritor para escritor, de autor para autor, de teórico para teórico. Importante dizer isso aí. Agora, eu gosto demais desse período clássico, do período pré-socrático, do período pós-socrático. O helenístico, então, traz uma gama de conhecimentos para nós. Mas o que cai, por exemplo, mais no Enem, o que cai mais assim em prova, em concurso, é o pessoal da filosofia moderna. E quando nós falamos em filosofia moderna, nós estamos comentando aí do pensamento de René Descartes, né? E vários outros nomes importantes que vão surgir nesse período. Eu separei alguns aqui para falar, tentando, obviamente, que o vídeo não fique muito grande, até porque eu vou retomar depois esses filósofos um por um, para a gente poder discutir aqui no canal. Como você sabe, esse é um canal de conhecimentos pedagógicos e nós discutimos aqui desde psicologia da educação, sociologia e também filosofia e outros vários temas afins para o conhecimento pedagógico. E entre esses nomes vão estar René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, olha só, Schopenhauer, que é um dos meus preferidos aí, e Soren Kierkegaard, Immanuel Kant, olha que nomes importantes. Eu gosto de todo mundo aí da filosofia moderna, acho que há uma contribuição extremamente importante para a reflexão, porque a filosofia é a reflexão, é o espanto, é a inquietação, é o buscar descobrir, é o buscar fazer. E quantos de nós, às vezes, no dia a dia, não aplicamos saberes desses filosóficos, não é? E quando eu falei de Schopenhauer, e aí me chamou um pouco mais a atenção, se você tiver a oportunidade, compre o livro Sabedoria, Aforismos para a Sabedoria de Vida, um livro aqui que eu tenho na estante, muito interessante, que eu gosto demais, que vai falar aí dessa sabedoria de Schopenhauer. O Schopenhauer não vai ter muito valor na sua época, porque ele está falando nesse período da filosofia moderna, justamente quando está reinando o racionalismo, o empirismo, a idade da razão, e ele vai ser o cara que escreveu, por exemplo, O Mundo como Vontade e Representação. Ele vai falar muito, talvez o primeiro filósofo nesse momento a buscar na filosofia oriental, no pensamento oriental, algumas explicações. Ele vai falar do prazer, por que nós buscamos desenfreadamente o prazer, a felicidade, e por que quando encontramos, surge em nós, depois que nós alcançamos aquilo que a gente queria tanto, surge em nós um sentimento de tédio. E aí é uma coisa muito interessante, que discutindo isso em sala, alguém trouxe para mim uma contribuição, que seria uma frase de Jim Carrey, aquele comediante americano,
e onde ele teria dito o seguinte: acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, e então perceberiam que isso não é a resposta. Interessante, forte esse negócio, né? De acordo com ele, o efeito que você tem nas outras pessoas é a coisa mais valiosa que existe, já que tudo na vida se deteriora, menos o que você representa ou representou para uma pessoa. Aí quando comentaram isso, logo fiz uma correlação com Schopenhauer e com essa questão da efemeridade, essa questão do passageiro, essa questão da busca do prazer e da felicidade. É um autor que de fato eu gosto muito e que ele se tornou importante depois. Os seus escritos foram ter valor depois, tanto que algumas pessoas que vão beber da fonte dele também são Freud e Carl Jung. Olha que coisa interessante de se saber. Por isso que eu estou dizendo, e no vídeo anterior de sociologia, eu falei que o conhecimento, os saberes, eles se conectam e que a diversão está em descobrir essa conexão. E a filosofia nos permite isso. Acontece que dependendo da maneira que se aborda a filosofia, que ela pode ser mais pesada. Isso, na minha opinião, isso é meu ponto de vista. Eu particularmente acredito que a filosofia, descobrir esses saberes e partir de aforismos, partir de alguns pensamentos que tenham mais a ver com o cotidiano, para então depois apresentar aquele filósofo, aquela linha de pensamento. Ainda tem uma coisinha que eu saltei aqui, talvez. Então, só recapitulando, quando nós estamos falando ali do período da filosofia helenística, greco-romana, surge naquele momento ali aquilo que nós chamamos também de filosofia medieval, não é? E quais as marcas, o que está mais ali dentro da filosofia medieval que pode fazer a gente gravar esse período? A patrística, escolástica, né? Os primeiros padres aí apostólicos, a patrística, escolástica, esse momento, esse período aí é considerada a filosofia medieval, que depois ela vai vir dar lugar à Renascença aí, e a filosofia moderna, né? Só porque eu acho que eu saltei isso aí e não comentei. E a preocupação aqui era fazer a filosofia numa abrangência geral, de modo a tentar trazer luz, mostrando que a filosofia é realmente algo extremamente interessante e que fazemos todo dia. Eu tive a oportunidade de ler um outro livro também, eu tenho ele aqui, depois eu vou deixando os links aqui embaixo, que é Mais Platão e Menos Prozac. É muito interessante também. E aí vão ter vários filósofos modernos que são obviamente dignos de ser mencionado aqui. O vídeo aqui não dá muito tempo. Então, quando eu falo de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Immanuel Kant, René Descartes, é porque eu estou falando de nomes que são extremamente importantes, não que os outros não sejam, mas esses é que costumam aparecer aí em provas e aparecer no Enem, e conhecer o pensamento dele nos ajuda a ler a sociedade. E quando eu faço essa citação aqui da busca, que até alguém comentou do Jim Carrey, e falo do Schopenhauer, é porque a filosofia nos ajuda nessa busca existencial. E aí, falando de existencialismo, nós vamos ter um cara fera, que é o Soren Kierkegaard, que é extremamente importante também conhecer esses pensamentos. Quando eu fico falando essas coisas que é extremamente importante conhecer esses pensamentos, eu estou querendo dizer o seguinte: muitas das coisas pelas quais estamos nos debatendo aqui, muitas questões que nós estamos buscando resposta existem, outras não, mas algumas existem, algumas pessoas já se debruçaram sobre ela, e conhecer a sua base teórica pode influenciar muito positivamente a nossa prática, porque sim, a sua prática é o seu conjunto de teorias. Você só consegue fazer na vida prática, você só consegue levar para a prática aquilo que você tem de teoria. Por isso eu costumo sempre dizer que teoria ruim, prática ruim. Uma boa teoria, uma boa prática, pelo menos é o que se espera. Acontece que ter o conhecimento não é garantia, mas sem o conhecimento, sem os saberes, aí é que fica mais difícil ainda. Então correlacionar isso tudo a partir da filosofia é fascinante, é fantástico. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Por hoje é só, eu sou o Rodrigo Martins e esse é o canal Contexto, o seu canal de conhecimentos pedagógicos. Um forte abraço, até a próxima!